a célula, tá? Muita gente não sabe direito o que é uma célula e quais seres que a célula está presente, tá? Então a gente vai ver hoje, dar uma geral sobre o que é uma célula. E aí, a partir disso, a gente vai chegar na teoria celular e a gente vai ver os dois principais tipos de células. A gente não vai ter tempo para aprofundar muito eles hoje, mas nas próximas aulas a gente vai trabalhando isso, tá bom? Então, para vocês, o que é uma célula? Célula é um conjunto de moléculas. Ah, da hora. Conjunto de moléculas, achei legal, achei legal. Que forma uma célula. Mas será que qualquer conjunto de molécula forma uma célula? E aí? Vamos vendo. Olha só. Então vamos lá. O que é uma célula, gente? Vamos até grifar aqui para vocês. Esse aqui é um principal tópico. Olha só o que é uma célula. Vamos olhar algumas fotinhos aqui. Olha que fofinho. E aí? Esse bicho aí é uma célula? Ou não? O doguito, esse cachorrinho aí é uma célula? Não, né? E ele possui células? Ou não? Não possui. Conglomerado de células, isso aí. Claro. Vamos fritar. A gente vai aprofundar algumas coisas. Parece besta o que eu tô falando, mas vamos refletindo. Possui células, é um aglomerado de células. Mas ele não é uma célula, né? Concordo, concordo. Vamos lá. Olha só. E agora? Alguém sabe o que é isso? Eu não escrevi nova para perguntar para vocês. O que é isso? Parece um salgadinho? Bactérias. Nossa, a Marcela tá craque, hein? Gente, isso aqui são bactérias. Ó, bactérias. Bactérias, tá bom? Cada partinha dessa aqui, ó, até vou circular pra vocês. Olha isso aqui. Tá vendo? Tem uma partinha. Tem umas que formam, ó, tá vendo? Que forma uma linha dividindo, ó. Olha aqui. Tá vendo? Cada uma dessa aqui é uma célula, tá? Então aqui, os nossos organismos, eles são unicelulares. Então vamos escrever aqui. O que é unicelular? É um ser que só tem uma célula, tá bom? Então é unicelular. E o cachorro? O cachorro é o quê? Ele tem uma célula só? Ele é microscópico? Não. A gente pode falar de dois jeitos, gente. A gente pode falar que eles são multicelulares ou, que é o mais comum, que vocês provavelmente conhecem, é pluricelular, tá? Então, beleza. Olha só, quer dizer que o cachorro, ele tem várias células formando o ser vivo, que é o cachorro. É igual a nós. Nós não temos várias células formando a gente? Temos. As bactérias, gente, elas só têm uma célula, tá bom? Deixa eu ler aqui vocês rapidinho. Exatamente o que é isso. Só que, bactéria não tem o núcleo, isso aí. Gente, se você tá gostando até aqui, já deixa o like, gente. Maceta o like, compartilha, tá bom? Que a gente vai se divertir um pouco aqui, tá bom? Boa noite! E agora, nossa, antes. Ih, quem já viu isso aqui? Vamos segurar um pouco, hein? E aquele cara ali, hein? Agora vai fritar. Quase 10k de like. Gente, maceta o like pra me ajudar. Maceta esse like aí. Tô dando uma aula gratuita pra vocês. Olha só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha isso, gente. E aí, o que é isso? A maioria de vocês sabe o que é isso aqui. Mas e aí, ele tem célula? É um vírus, né? Vírus, Covid. Será que esse aqui é o Covid? Ou não? Esse cara é um Covid. Mas será que é o Covid-19? Não podemos saber. Ainda não sabemos. Mas é um vírus. Por que, que não é. Por que, que não é um Covid-19? Porque Covid quer dizer que são os vírus coronários. O que é coronário? Possui uma coroa. Tá bom? Pra quem não sabia dessa. E vírus? Ele tem célula? E aí? É uma pergunta aí de 10 milhões de reais. Covid tem célula? Vírus tem célula? Tem uma célula?
10k de like, obrigado aí, gente. Pra quem tá aqui, já segue. Não tem célula ou tem célula? Vírus não tem célula? Mas o que é isso aí em volta dele? O que é isso? O que é esse treco em volta do vírus? O que é isso? Pelo que eu lembro, não tem célula. Tá. Gente, vírus, pra quem não sabe, ele não tem célula. Não possui célula. Tá? Será que o vírus, por não possuir célula, ele pode ser considerado um ser vivo? Ou não? E aí? Acelular, exatamente. Vamos escrever até aqui, ó. Acelular. Tá dando pra entender, gente? Tem alguma dúvida? E aí? Não? Não pode ser considerado ser vivo? Ou pode? Não pode, né? Vamos ver, gente. Essa é uma pergunta de 10 milhões de reais. Bora lá. Tá travando, gente? Tá travando muito? Por que não pode ser considerado vivo? A gente vai ver, Marcelitia. Fica aí até o final do episódio. Fica aí. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer, tá? Então, na ciência, a gente não tem uma definição certa ainda, tá? Mas vamos fritando aí, caramba, por que que ele pode ser vivo? Ou por que ele não pode ser vivo? Tá bom? Vamos lá. Aí, gente, como que começou tudo isso? Compartilha essa live se você tá gostando, se tá bom. Vamos lá. Como que começou tudo isso? Com a porcaria do microscópio. Você consegue enxergar alguma célula sem microscópio? Algumas você consegue, tá? Pra quem é menina aí, sabe lá na menstruação você libera um ovócito 2. Aquele ovócito 2 que sai da menstruação das meninas é o quê? É uma célula. Você não precisa de microscópio pra ver, mas ele é muito pequenininho, tá? Porém, a maioria das células, né, 99% das células, nós precisamos de um microscópio para enxergar. E aí esse cara, chamado Robert Hooke, em 1663, cara, imagina, 400 anos atrás, quase, 380, 360 anos atrás, o cara viu célula. Olha que louco isso. Então, gente, o que aconteceu? Como que surgiu a definição de célula? Tava lá esse cara, ele pegou, gente, ele tava vendo, ó, vou desenhar aqui, ó, olha o naipe do artista aqui, ó. Ele pegou e tava vendo umas estruturas assim, ó. Então tava assim, sim, retinho, 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 retinho. Aí foi. E aí, ele olhou pra isso aqui. Mas caramba, Davi, o que você tá desenhando? Você tá desenhando um jogo da velha? O que é isso? Gente, basicamente, o Robert Hooke olhou pra uma parte que chama cortiça, tá? Então, olha só. A cortiça, deixa eu grifar aqui pra vocês. Elas são células mortas de uma árvore, tá bom? Sabe rolha? Sabe rolha de vinho? Então, cortiça é um dos materiais que forma essa cortiça, tá bom? Então a rolha de vinho, pensa que ele pegou aquela rolha de vinho e colocou no microscópio, tá bom? O que ele começou a enxergar? Isso aqui basicamente, tá bom? Ainda vi, mas não dá. Pesquisa aí na internet, Robert Hooke foto. O que vai acontecer? Cada quadradinho desse, ele olhou e chamou de céu. Olha só, céu. O que é céu em inglês? É cela, tá bom? É cela, sabe cela de jaula? Não parece uma grade aqui? Não parece uma grade de prisão? Parece, né? Não parece? Então, o que ele acabou definindo? Que cada quadradinho desse chamava céu, tá bom? Em inglês. It looks like a cell. Então ele falou assim, porque ele era inglês. não era brasileiro, não era português, tá bom? Então, cell foi traduzido para célula. É o que a gente usa hoje.
que é a menor unidade da vida. Beleza? Você é louco, tô aprendendo biologia e inglês na mesma aula. Vai vendo. Então aqui, gente, cada quadradinho desse é uma célula que ele acabou observando. Então vamos pegar aqui, vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos pegar isso aqui e dar um zoomzinho. Zoom. O que vai acontecer? Pensa que ele viu um quadradão aqui, ó. Ele pegou e viu esse quadradão. E aí, dentro desse quadradão, tinha algumas estruturas, tá bom? Que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Beleza? Mas, ela tinha cor? Será que essa célula tinha cor? Eu tô desenhando com cor. Mas será que ela tinha, de verdade, cor? Não tinha, né? Por quê? Porque ela tava o quê? Muerta. Tá bom? Então ela era preto e branco. Imagina, você olhar pra alguma coisa e tá tudo em preto e branco. Gente, tudo bem com a aula até agora? Tá fazendo sentido? Estão curtindo? Célula morta perde cor. Tá? Preto e branco. Preto e branco, amor. Tá bom? Tá fazendo sentido, gente? Não esquece de deixar o like aí, compartilhar, tá? Pra gente continuar essa aulinha aqui. Tô me lembrando do que já vi na escola. Aí sim, beleza. Por isso a gente fica pálido? Sim. Algumas. Já como a gente morre, o que dá mais essa cor pra gente são as células fluindo, tá? Então quando a gente vai apodrecendo, desintegrando, entre aspas, desintegrando, né? Quando morre, a gente perde a coloração. Então, célula morta, igual da pele, quando você tira a casquinha lá, que cor que a casquinha tá? Ela é morta, aquilo ali é célula morta. Tem sangue ali, quando a gente tira a casquinha da pele? Não tem, né? Tá bom? Então por isso que fica mais preto e branco, mais pálido. Beleza? Beleza. Então, gente, até aqui o que nós vimos? A gente viu que existem seres multicelulares. Eu escrevi mulher ali, né? Agora que eu vi. Multi aqui. Multicelular. E pluricelular. Então é bem basiquinho mesmo, gente. Tá bom? Então, multicelular, bactéria unicelular e o vírus que é acelular, que é a nossa principal discussão que nós faremos hoje. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Aí, pensa que depois de Robert Hooke, veio uns caras ali, vamos estudar agora vários tipos de células, então agora que eu tenho um microscópio eu consigo analisar lá o bichinho, da célula do bicho, a célula da bactéria, a célula da planta, a célula do camundongo, tá? Então, a partir disso, de várias pessoas analisando vários tipos de células, o que aconteceu? Eles criaram a teoria celular. Teve alguns nomes importantes dessa teoria, mas não fiquem fritando muito nos nomes. Vocês têm que lembrar o quê? O que a gente vai ler agora. Tudo bem? Gente, estão acompanhando? Tá fazendo sentido ou tô indo muito rápido? Pode perguntar, tá bom? Não esquece de compartilhar, deixar o like, compartilha aí pro pessoal da sua sala, compartilha aí pra todo mundo que quer dar uma revisada em biologia, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Gente, o que é a teoria celular? Teoria celular, basicamente, ela tem 3 proposições, tá? Só por essa regra invalidaram o vírus como vivo? Vamos lá, você vai ver. Então, vamos ler aqui as 3 principais proposições da teoria celular. Então vamos grifar aqui, ó. Tudo junto aqui, ó. Todas as formas de vida são constituídas por uma ou mais células. Então acabou de falar aqui. Todas as formas de vida são compostas por uma ou mais células. E esse cara aqui? E aquele cara lá que a gente acabou de ver? E esse nosso amigo? Vamos pensar, já pensa aí, né? Você é humano ou você é uma ameba? Você é humano ou é uma ameba? Você consegue pensar, né? Já vai pensando aí o que está acontecendo. Segunda parte. Toda célula se origina de uma célula pré-existente. Ou seja, uma célula vai dar origem a outra célula. Beleza? E a outra parte é que a célula é a menor forma de vida.
tá bom? Então a gente já viu aí, cara, duas coisas estranhas. Todas as formas de vida são constituídas por uma ou mais células? E se a gente pensar no nosso amigo aqui? Se a gente pensar no vírus? Vírus será que é ser vivo? A célula é a menor forma de vida? Será que o vírus é maior ou menor que uma célula? O que vocês acham? Vírus. Vírus é menor ou maior que uma célula? Professor, uma dúvida. Então a célula se divide e gera outra? Sim, basicamente. Através da teoria celular, tá? Marcela, sabia que vírus é menor que uma célula? Muito menor, tá bom? Porque ele é parasita de células. Olha só. E aí, o que a gente vai fazer, gente? Então a gente viu que existem seres unicelulares, multicelulares e tem o vírus que é acelular. Eu não vou dar spoiler ainda do que ele é, se ele é ser vivo ou não. Pensa aí, pensa aí. Pensa com a cabeça aí. Você não é ameba, né? Você não é ameba pra não pensar em nada. Pensa aí o que é esse treco. Vamos lá então. Olha só. Então veremos agora nosso último tópico, que são os tipos de células. Quais são os tipos de células que nós temos no nosso mundo? Porém, antes disso, olha essa escala aqui, gente. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Olha só. Isso é uma escala de tamanho, tá? Olha essa escala de tamanho. Cara, já compartilha aí para as pessoas que não sabem disso. O que é nanômetro? O que é micrômetro? O que é milímetro? Milímetro é mais comum, centímetro. Olha isso, gente. Vamos de trás para frente. Vamos começar no fim ali. Quem que é a primeira? É a sequoia. Olha a sequoia aqui, ó. Vou até grifar ela aqui, ó. Sequoia. Tá vendo? Sequoia tem quantos metros de altura? 100 metros. Beleza? Olha uma baleia azul. Uma baleia azul tem aproximadamente 30 metros, tá bom? Então ela tá depois ali dos 10 metros. Um ser humano aí, do meu tamanho, não é muito médio, né? Vamos falar de um tamanho mais comum, né? De 1,69 m. Vai? Vamos falar dessa altura? Então, imagina, 1,69 m. Olha só agora. Olha só. Olha o beija-flor. Sei lá, 30 centímetros. Ovo. Perto de 1 milímetro. Agora começa a complicar, gente. Olha só. Vamos lá. Antes de a gente começar a ver isso aqui, é só para vocês fritarem a cabeça um pouco. Olha só. 1 metro são quantos centímetros? 100, né? 100 centímetros. 100 centímetros são quantos milímetros? 1000 milímetros. Certo? Certo. Meu conceito, fontes da voz da minha cabeça, a partir do momento que ele se mexe sozinho e afeta outras coisas, está vivo. Olha só, fogo tem vida. Ixi! Curti, hein? Curti essa reflexão. Vamos lá. Cara, olha essa conversão aqui. 1 metro é igual a 1000 milímetros, certo? Vamos para essas outras escalas aqui. Nenhum professor, é muito pouco provável que eles tenham mostrado essa escala aqui para vocês. Mas olha só, pensa que com o microscópio eu consigo, ó, o que a gente tem em escola geralmente, que é o óptico. Eu consigo chegar até onde ali, ó? Até mais ou menos uma estrutura celular, uma organela, que a gente chama de cloroplasto. Mas, olha isso. A gente tem que chamar o MUMP. Conhece o MUMP? Olha, a gente tem M, U, N e P. Olha o MUMP. Quando a gente fala de metros, a gente pode ramificar eles no MUMP. Então, o que é isso? M quer dizer micro. Ele é igual a 10 a menos 3 metros. Ou seja, é igual a 0,0001 metros. Desculpa, menos um zero. Aqui, ó. 1 metros. Olha isso. Micro, esse é o mili, tá? Desculpa. Mili, micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. E pico, 10 a menos 12. Não é piccolo, tá? Pra quem gosta de Dragon Ball aí. Não é. É pico. Olha só. Então, olha isso, gente.
Olha, vocês têm noção qual que é o tamanho de uma célula? Vocês têm noção? Acorda pra vida. Acorda pra vida. Olha isso. Um ovo de peixe tem mais ou menos 1 milímetro. O que é 1 milímetro? Se você for pegar na sua mão, 1 milímetro é tipo isso aqui, né? Muito pequeno. Olha a primeira célula que a gente tem ali, cara. A célula animal e vegetal. Olha isso. Olha isso. Célula animal e vegetal tem mais ou menos, tá entre 10 micrômetros e 100 micrômetros. Cara, isso é 1000 vezes menor que várias coisas, que um ovo de peixe, pelo menos. Insano. Olha o cloroplasto que está dentro da célula. 1000 vezes menor que a própria célula. Olha o vírus, gente. 100 nanômetros de tamanho. 100 nanômetros, ou seja, 10 a menos 9 metros. Ele é ínfimo, ele é minúsculo comparado a uma célula, tá bom? Então, gente, só para vocês terem uma noção aí. E o último é os átomos, que é 0,1 nanômetro. Reflexão, né? Brisa isso aqui, né? Isso aqui, cara, é muito lindo, né? Gente, vocês estão bem? Estão acordados? Estão acordados? Marcela tá acordada? E aí, gente? Estão prestando atenção ou não? Já estão moscando aí? E aí, Igor? Tudo bem? Obrigado aí pelas rosas, cara. Sem nem imaginar um nanômetro. É muito pequeno, é só pra você ter agora a noção que um vírus é muito menor que uma bactéria, muito. Ah, o MUMP tem todo um universo dentro de uma pequena coisinha, sim, realmente. Olha o MUMP, gente. O MUMP quer dizer que 1 metro... É que essa notação é difícil mesmo, tá? Mas vamos lá. Se for micrômetro, o que é isso? Se eu pegar, por exemplo, M, que é metro, né? É sigla de metro, e colocar um M na frente. É milímetro. Então, isso é 1 metro dividido por 1000, que dá mais ou menos isso aqui, 0,001 metro. Micro é se eu pegar esse metro e dividir por 1 milhão. Olha que louco. Esse nano, sabe, nanotecnologia, é se eu pegar um nanômetro e dividir por 1 bilhão. E o pico é se eu pegar esse metro e dividir por 1 trilhão. Então, basicamente, as moléculas de átomos, se a gente pegar 1 metro, a gente tem que dividir elas por 1 bilhão para dar um átomo. Fez mais sentido, Pablo? Cara, isso é louco, né? Isso é insano. Isso é insano. Até arrepia. Entendeu? Então é só para vocês terem uma noção do tamanho das estruturas celulares. O quanto que a gente nem pensa, às vezes, o tamanho das coisas. Só vê lá o nome, lá, cloroplasto. Pronto, daí você já... que decora, né? O que o cloroplasto faz? Fotossíntese, pronto. Nem reflete sobre o assunto. Aqui a gente precisa dar uma refletida para ficar mais informação na nossa cabeça. Tá bom? E aí, gente, a gente vai ver os dois tipos de células, que são os mais famosos, tá bom? Então a gente tem aqui a célula procariótica e a célula eucariótica. Parece até mentira, né? É louco mesmo. Olha só, eu tenho esses dois tipos de célula. Gente, vamos fazer uma coisa diferente aqui, ó. Eu vou separar elas em 2 pedaços. E eu vou desenhar com vocês. Quem tá com o caderno aí, desenha comigo, para não esquecer. Vocês nunca mais vão esquecer o que tem em cada uma. Nunca mais. Para eu formar uma célula, que estruturas eu preciso? Uma célula só. A célula mais simples que tem. O que eu preciso ter? O que vocês acham aí? Manda aí pra mim. Núcleo e membrana? Será que todas as células, a célula mais simples de todas, possui núcleo? Olha só. E aí? Gente, não esquece aí de compartilhar. Eu sei que vocês estão prestando atenção. Não esquece de compartilhar, de dar like. Mete like nisso aí. Coloca os dedinhos ali pra compartilhar pra um monte de gente. Gente, olha só. Vamos colocar aqui.
estruturas em comum. O que precisa ter nas células? Olha só. A célula procariótica, olha o nome. Vamos traduzir o nome da procariótica, que é pro. O que é pro, gente? Vamos pegar a etimologia da palavra. Pro. O que é pro? Antes. Na biologia, sempre que você vê pró, prófase, procariótica, significa antes. Então, pró, antes. Carióticos. Desculpa, falei em latim já. Cariótica, que vem de cariotus, significa núcleo. Agora eu pergunto para vocês. Tinha núcleo na célula procariótica? Olha só a palavra, gente. Só pela palavra tem como a gente saber. Tinha núcleo na célula procariótica? Ou não? E aí? Não tinha, né? Gente, célula procariótica não tem núcleo. Tá bom? Então não precisa do núcleo. Olha só. Parece que não, né? Não precisa. Então lembra, procariótica antes do núcleo. Eu, não é eu, de português eu, de eu. É verdadeiro, tá? Então, eucariótica possui núcleo. Então, possui núcleo verdadeiro. É isso que quer dizer. Então, se você vê eucariótico lá na prova, lá na questão, alguma coisa na sua vida, eucariótico quer dizer que tem núcleo. E procariótico não tem núcleo. Tá bom? Da hora, né? Então, vamos lá. Gente, o que a gente vai fazer? Nossa, bugou tudo aqui que eu tô... Passou as coisas aqui. Peraí. Vamos lá. O que a gente vai fazer, então? Eu vou desenhar rapidinho aqui uma célula procariótica, tá bom? O que precisa ter para uma célula mais simples possível existir? São apenas 4 coisas. Olha só. Então você vai ver comigo 4 coisas que precisam existir para uma célula procariótica existir, tá bom? Então olha só. Vamos desenhar. Quem desenha bem aí já desenha comigo. Vamos lá. Então aqui, vamos pegar... Olha que lindo! Que lindo! O que é esse treco aqui que está em volta? O que tem em toda a célula e faz ela fechar, como se fosse um muro? O que tem em toda a célula que parece um muro? A gente tem um treco chamado, que é uma estrutura celular, e isso, a própria membrana. Membrana plasmática. Toma cuidado que não é... Opa! Trocou aqui sem querer. Não é parede celular. Não é parede celular. Não é parede celular. É o quê? O que envolve toda a célula? Membrana plasmática. MP. A gente pode chamar de MP também. Membrana plasmática. Parece M vezes P, né? Então, tem membrana plasmática em toda a célula? Sim. Beleza? Não tem parede celular em toda a célula. Porém, tem membrana plasmática em toda a célula? Tem, tá bom? Então, essa é a primeira estrutura que nós temos, que é necessário para todas as células. Primeira. Segunda. Tem uma coisa... Ih, tá travando? Tá travando? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Gente, tem mais 3 coisas. O que envolve toda essa célula aqui? O que tem aqui dentro, aqui assim, ó? Qual que é o nome desse líquido que fica aqui dentro da célula? E aí? O que tem aqui dentro? Salve celular 4K, tudo bem? Estamos na aulinha de biologia aqui. Chegou um pouquinho depois, mas não tem problema. Água, será? Tem água nessa célula, mas o que armazena? O que faz? A membrana plasmática é como... Vamos pensar numa bexiga. A bexiga, ela tem um plástico, né? Se a gente for comparar uma bexiga com uma célula, a célula, a membrana plasmática da célula é como se fosse o plástico da bexiga. E dentro da bexiga? O que tem dentro da bexiga se a gente encher ela de água? Água, né? A água, gente, é essa estrutura que está aqui, que a gente vai falar que é o citoplasma. Tá bom? Então, citoplasma. Toda célula precisa ter citoplasma? Toda célula precisa ter citoplasma.
tá bom? É verdade que a membrana plasmática das plantas são maiores? Depende, Gi. Depende do tipo de célula. A gente não pode padronizar assim em tudo, tá bom? Mas, porém, entretanto, todavia, em alguns casos ela é maior sim, tá bom? Citoplasma é tipo uma célula de plasma? Não, não é. O que é cito? Cito na biologia, vamos, já que você comentou isso e está perguntando da etimologia, cito quer dizer o quê? Célula. E plasma, o que é plasma? Líquido. É o líquido que fica dentro da célula, tá bom? Imagina se fosse seca a célula. As coisas conseguiriam flutuar ali? Não, pensa, gente, que literalmente a célula é uma ameba ali, é uma amoeba gigante. Sabe aquela massinha? Sabe a amoeba? Então, pensa numa amoeba assim. Ela não é 2D igual eu tô desenhando aqui. Ela tem profundidade e volume, é tipo uma bolinha. Sabe? Pega uma bolinha, deixa eu pegar meu... Aqui, ó, isso aqui. Ó, tá vendo? Isso aqui é que não tá chegando muito, né? Isso aqui, pensa que ela é uma célula. Ela é literalmente uma bolinha. Tá bom? Então a bolinha, gente, basicamente, ela é a membrana plasmática que reveste ela e dentro tem o citoplasma. Tá bom? Já te respondo, Julia, já falo a função de cada um, tá bom? Você acredita que mesmo nesses processadores tem 4 nanômetros cada transistor? Sim. Se a dupla camada fosfolipídica tem apenas 6 nanômetros, tipo, teriam que criar um transistor com poucos átomos. É verdade? Cara, isso é insano, né? Parabéns pela informação aí. É realmente isso. Nanômetro, por isso que chama nanotecnologia. Né? Então é 10 a menos 9 metros. Você pega o metro e divide por 1 bilhão. Muito louco isso. Beleza. Então a gente viu que tem que ter citoplasma e tem que ter membrana plasmática. Beleza, gente? Tudo certo? Estão acordados? Tudo de boa? Vamos lá. Gente, agora vai entrar um cara aqui. Beleza, obrigado, celular. Valeu. Gente, vamos entrar agora num negócio interessante. A célula, ela precisa de uma receita de bolo para produzir todas as coisas, tá? Então você, para cozinhar, não precisa de uma receita, mesmo que seja na sua cabeça, você já tenha decorado. Você não tem uma receita na sua cabeça? A célula também tem, tá? E isso, gente, nós chamamos de material genético. Olha que bonito! Parece um miojão? Parece um miojão, tá bom? Esse miojão aqui, ele tem em todos os tipos de células, é a receita de bolo. Material genético. Quem pode me falar o que é o material genético? Quem sabe? Você falou de miojo e me deu fome. DNA, exatamente. Gente, nós temos, então, aqui dentro dessa célula, um material genético, que nós chamamos de DNA. Mas eu vou falar de outro aí para vocês já que precisa ter. Sem ele, também não existe. Isso, Ricker, isso mesmo. Tem DNA e RNA. Exatamente. Beleza? E exatamente isso. DNA e RNA. Gente, DNA é como se fosse a receita de bolo principal. Então é ele que vai. Pensa aqui, cara, é todo tesouro guardado da célula tá no DNA. No nosso DNA, a gente tem todas as nossas informações. O RNA, ele basicamente vai pegar essas informações e fazer o bolo, tá? É isso que o RNA vai fazer, tá bom? Beleza? É isso que o RNA faz. Ele não vai... ele pensa que ele é a pessoa que faz o bolo. E a receita de bolo é o DNA. Beleza? Ficou boa essa comparação? Então, beleza. Nós temos até agora quem? Deixa eu fazer em azul aqui. Nós temos até agora membrana plasmática, nós temos citoplasma e nós temos material genético, DNA e RNA, tá bom? Então, 3 partinhas aí já. E aí, por último, tem o cara que vai botar a mão na massa mesmo e fazer a receita de bolo, que ele vem através do RNA, que são quem? Nossa, quem sabe souber esse aqui é R$1 milhão. R$1 milhão. Nós temos quem? Eles são bem tetequinhos. Quem sabe? Bem titiquinho, bonitinho.
Olha, é bonitinho demais. Quem sabe o que são esses pequenos carinhas aí que é necessário ter? Duvido alguém acertar. Duvido. Deixa eu até puxar a seta aqui e vou contar 3 segundos. 1, 2, 3. Esqueceu como chama? Esses caras são os ribossomos. Ribossomos, gente. Os ribossomos são extremamente necessários para produzir o quê? Qual que é a função desses caras aqui? Produzir proteína, tá? Sabe aquela proteína, aquele whey que você toma para ficar monstro? Esses caras que vão sintetizar essa proteína, tá bom? Essa é a nossa estrutura de número 4. Opa. Então, toda célula precisa do que para existir? Inicialmente falando, membrana plasmática, precisa de citoplasma, precisa de DNA e RNA e precisa de ribossomos, tá bom? Precisa desses 4, ok? De boa, né? Então, gente, em comum, eu tenho tudo isso aqui. Em comum, entre essas duas células, tanto a procariótica quanto a eucariótica, eu tenho a estrutura número 1. Daí vocês olham ali depois no esquema, número 2, e número 3 e número 4. Então eu tenho núcleo? Não, não tenho. Nessa aqui não precisa ter, tá? Eu tenho membrana plasmática? Tenho. Tenho citoplasma? Tenho. Tenho ribossomo? Tenho. Tenho DNA e RNA? Tenho. Tá bom? Fez sentido, gente? Porém, eu tenho núcleo na procariótica. O que significa procariótica? Olha a palavra, gente. Etimologia da palavra. Pró, antes. Cariótica do núcleo. Antes do núcleo. Não tem núcleo. Na procariótica é inexistente. Tá bom? Não existe. E aí, na eucariótica, nós teremos o núcleo. Tá bom? Essa vai ficar para a próxima aula. Beleza? E aí, gente, só para vocês não fritarem muito, olha isso aqui. A célula de bactoma, a gente tem DNA. A gente tem aqui também, olha a membrana plasmática, ela tá bem nesse vermelhinho aqui, ó. Vou colocar MP, tá? E o que faltou eu colocar? O que era mesmo? Citoplasma, né? Citoplasma é toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, que tá dentro da membrana plasmática. Tá bom? Então, nisso aqui, o que vai acontecer? É onde? Olha aqui, Laura, você que perguntou. É aqui, Laura. Júlia, olha aí, Júlia. O que aconteceu aqui? O citoplasma ele vai armazenar todas as estruturas. É um líquido que vai armazenar todas as estruturas que vai ficar ali dentro dela. Tá bom? Então, a gente pode falar aqui, ó, citoplasma. Beleza? E aí, gente? Olha a célula eucariótica que a gente vai ver depois, bonitinha, que estava na capa da aula, bonitona. Mas primeiro, antes disso, eu tenho aqui as 4 estruturas e eu queria mostrar para vocês algumas imagens. Vocês estão me escutando, gente? Olha essas imagens. Na próxima aula eu vou definir cada uma delas. Então, qual que é a função da membrana plasmática? Qual que é a função do citoplasma? Qual que é a função do ribossomo? Tá? Qual que é a função do material genético? Eu vou escrever aqui bonitinho. Tá bom? Mas aí eu vou colocar aqui umas imagens, eu quero que vocês adivinhem o que é, tá? Só pra acabar a aula. Que infelizmente deu uns problemas técnicos, né? Mas olha só. O que é isso aqui? Tem até o nome, né? Material genético. Olha, DNA e RNA, isso não teve nem graça. Tem outros que são mais difíceis. Então é mais ou menos assim. O DNA, ele tem uma fita dupla e o RNA tem uma fita simples. Tá vendo que um tem um fiozinho só, que é o RNA, e o DNA tem 2 fitinhas? É por isso. Vamos ver aqui agora, quem que é esse cara aqui? Nossa, duvido alguém acertar quem é esse cara. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem que é esse treco verde que parece 2 mãozinhas assim? Quem que é esse? Ih, meu Deus. Exatamente, Pablo, exatamente, cara. Isso aí mesmo. Ribossomo. Que ele vai fazer a síntese de proteína, tá bom? Depois a gente vê certinho cada uma dessas estruturas. Ele é muito pequeno também, tá? Ele é quase nada na célula. E essa aqui? Quem que é essa? Tem uma bicamada. Então, ela tem 2 carinhas assim. Quem que é essa? Fica em volta da célula? Membrana plasmática, exatamente. Gente, pra quem não sabe, a membrana plasmática ela não é dura.
Ela não fica assim, parada. Ela fica literalmente se mexendo. Pensa numa gosminha que fica ali se mexendo, tá bom? A gente fala que é um mosaico fluido, por isso que ela fica se mexendo, mas só uma curiosidade, tá? Essa membrana plasmática, Marcela, tem que ter membrana plasmática para formar uma célula? Tem que ter, necessariamente, tá bom? E esse aqui, o que é isso? Só para eu falar para vocês, isso aqui é basicamente o cara que a gente conheceu hoje, só que de verdade. Ele de verdade, como ele seria mesmo. E já falaram aqui no chat o que que é. O que é isso? É um miojão? Não é um miojão. Ele é basicamente os ribossomos, tá? Isso aqui é ribossomo. Ribossomo. Olha só. Ribossomo. Tá vendo? Por que que ele tem essas conformações, parece uma molinha assim, sabe? Fica tipo um negócio assim. Por quê? Porque isso faz a molécula ser uma proteína, tá? Tudo isso tem uma proteína que forma várias hélices que a gente fala, tá bom? Eu sei que é confuso, mas só para vocês terem uma imagem aí a mais do ribossomo. E por último, nós temos quem? Ah, mostrei tudo já. Gente, na próxima aula eu dou uma aprofundada melhor na célula eucariótica, porque já foi 1 hora de aula, né? Já foi bastante. Eu dou uma aprofundada aqui na célula eucariótica, tá bom? A gente fala as funções. Porém, para a gente ter uma célula inicialmente, a gente precisa dessas 4 partes, que é citoplasma, que é membrana plasmática, que é material genético, DNA e RNA, e ribossomos. Beleza? Quando tem a próxima aula, eu vou marcar, Ricker. Ó, gente, gostaram da aula, gente? O que vocês acharam? Pode falar crítica construtiva, eu tô aqui para melhorar. É a primeira vez que eu tô dando uma aula online, assim, no tablet, sabia? Então eu tô pegando uns jeitos de algumas coisas. O que vocês acharam? Curtiram? Gostou, Marcela? Obrigado. E quem não me conhece? Quem eu não sou professor? Tem alguns aí que eu sou professor. Uma aula muito boa. Você gostou, Pablo? Você que não me conhece presencialmente? Foi bem introdutório? Foi bem introdutório mesmo. Bem introdutório. A gente vai aprofundar mais com o passar do tempo. Curtiram? Ah, que bom, gente. Ó, pra quem curtiu e quiser acompanhar, tem um grupo no WhatsApp. Não é hack, não é. Eu não vou hackear vocês. Tá lá na minha bio do TikTok, tá bom? O que vocês fazem? Clica lá no link que vai encaminhar um convite para você entrar nesse grupo de estudos. Eu vou postar lá a lista de exercícios para vocês fazerem. Vocês podem se ajudar, essa que é a ideia. Os alunos mais para se ajudar. Vocês perguntarem qualquer coisa lá para mim quando eu tiver tempo, eu vou responder, tá bom? Então, lá na minha bio tem o link do chat. Não é vírus nem é nada. Pode entrar lá, gente. Não precisa conversar lá. Se você só quiser ficar vendo, pode ficar só vendo, tá bom? Não tem problema. Mas entrem lá para vocês acompanharem tudo, tá bom? E sempre que eu for fazer uma aula, eu vou postar lá, tá bom? Aí vocês sabem que eu vou fazer a aula e já entra lá, beleza? Fez sentido? Ou não? Tá? Para quem tá entrando agora, gente, eu fiz uma aula aí, bem rapidona aqui, bem introdutória, de células, tá bom? Então, quem quiser acompanhar a próxima parte, entra lá no meu grupo do WhatsApp. Então eu não vou ficar flodando vocês o dia inteiro de mensagem. Não, eu vou lá falar, quando eu quiser mandar algum recado, alguma mensagem sobre as aulas, eu vou postar lá. Quando vocês perguntarem alguma coisa pra mim, alguma dúvida, eu vou postar lá. Tá bom? Então é bem tranquilo mesmo. Fechou? Sem compromisso nenhum. Quer sair depois, só sai, mas entra lá pra acompanhar. Tá bom? Gente, obrigado aí pra quem acompanhou. Nem sei se no YouTube ficou. Ah, acho que ficou no YouTube. Pra quem acompanhou, gente, brigadão. A gente viu aí as principais estruturas celulares, o que precisa pra ser uma célula. Ah, e faltou uma coisa, gente. Faltou esse cara aqui. Eu até tava esquecendo. Gente, não tem vírus. Eu até ia falar isso agora. Gente, vírus, ele é uma discussão até nos dias atuais. Não se sabe se o vírus é ser vivo ou não, tá bom?
O que está em volta dele é uma estrutura proteica, é de proteína. Sabe aquelas melecas que vocês viram no ribossomo? É mais ou menos aquilo. Se a gente pegar e dar um zoom master aqui, ó, tá vendo que forma tipo um emaranhado de coisas? É uma proteína que está ali em volta, não é uma membrana plasmática, tá bom? Em volta do vírus não existe membrana plasmática. Ele é um ser acelular. Mas isso não vai contra a teoria celular, Davi? Vai. Aí que a gente frita a cabeça. Até hoje em dia, eu fiz biologia, sou biólogo, tá? Até hoje em dia, faço mestrado também na Unicamp. Até hoje em dia, pelo que eu acompanho lá da academia, né? Existe treta se vírus é ser vivo ou não é vivo, tá bom? Por quê? Ele tem material genético, tá? Ele não tem membrana plasmática, ele não tem célula, porém ele tem material genético. Porém, ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele tem que se parasitar, ele tem que parasitar, por exemplo, nossas células. Mas ele não consegue reproduzir sozinho. Ele não tem célula. Essas coisas argumentam a favor de que não é ser vivo. Porém, ele tem material genético. E ele consegue gerar descendentes. Ele consegue reproduzir e criar outros vírus. Então, essas duas outras questões falam e favorecem que ele é ser vivo. Então, até hoje não se sabe. Não se sabe. Se você lê num livro lá e fala que, vírus é ser vivo, vírus não é vivo, tá mentindo. Tá mentindo. Vírus, gente, ele não é definível ainda, tá? Ele não é caracterizado como nenhum dos dois. Na ciência pode acontecer isso? Pode, tá bom? Então toma cuidado na hora que você, lá no vestibular, por exemplo, não vai me responder alguma coisa e falar que vírus é ser vivo, tá bom? Isso é uma questão muito ampla. Não tem certo e errado aqui, fechou? Ainda é uma discussão muito grande, tá bom? Então, pra fechar aí, quase que eu esqueci de falar dele, que foi o nosso astro da noite, né? Então, gente, a gente viu o que é uma célula, basicamente, teoria celular e os dois principais tipos de células, que é a procariótica e a eucariótica, tá bom?